os sábios árabes que podem atiçar o Leviatã, chamem ele para mim, para que tire da história o dia que nasci. Aí o professor vai explicar, né, que linguagem é essa? Leviatã? Por que é introduzida, né, esse Leviatã? Quem é esse Leviatã? Aí aqui o professor explica, né, na Codex, diz o seguinte: Leviatã era um animal marinho real, um dinossauro ou um crocodilo. Jó, como sheik árabe, estava falando da mitologia do Oriente Próximo. Só quem desmistifica a Codex pode... só quem desmistifica é a Codex, né? Pode entender que Jó era árabe. E como o príncipe árabe falou sobre o monstro marinho com 7 cabeças, que teria o poder de engolir o sol ou a lua. Segundo a mitologia do Oriente, os árabes diziam que o Leviatã podia engolir a própria criação com os seus poderes. Vou até compartilhar aqui a leitura para vocês ver o que eu estou lendo aqui, né? Aí diz aqui, né? Sobrenaturais. Então, nesse caso, né, na mitologia era defendido defendido que Leviatã era um ser, um deus que tinha, né, superpoderes, né? Nesse caso, poderes sobrenaturais. É possível que essa mitologia tenha sido desenvolvida a partir da existência dos dinossauros, né? Aí há um debate, né, sobre a questão dos dinossauros, né? Existiram ou não, e aí, né? Mas Leviatã em si era apenas um deus mitológico. O que dizer, então, dos pentecostais que um demônio poderoso ou o próprio Satanás? Nesse caso, né, algumas das linhas pentecostais vão defender que Leviatã é um demônio ou o próprio Satanás. Eles não acertam mesmo assim, porque não sabem o que pensam que Leviatã é quem era Leviatã afinal, né, nesse caso. Aí temos aqui, né? Leviatã era um ser que pertencia ao mundo do caos, como lemos em Isaías 27:1, né, e Salmos 104:26. Então, vamos ter 3 referências de Leviatã. Aqui em João 3, né, e em Isaías 27:1, e também em Salmos 104, versículo 26. Segundo a tradição rabínica, Leviatã é uma peça do tabuleiro, do jogo de Deus. Isto é, o neologismo X, né? Neologismo X significa, né, conceito moderno, né, que antes não era falado. É o crivo do Criador na matéria. Mais tarde, os judeus e pais católicos na Septuaginta e na Vulgata transformam-no em um dragão para espiritualizá-lo, decompondo a mitologia e o mundo espiritual. Foi então que Leviatã se tornou a personificação do antagonismo cósmico de Deus. Só quem conhece e compreende a dualidade entenderá o Leviatã mitológico de Jó. Então, nesse caso, possivelmente aqui, quando Jó ele usa a expressão Leviatã, está levando mais para a questão do significado da palavra do que a crença mitológica, né? Então, aqui, como é explicado na Codex, né, o Leviatã representa, né, como é explicado na tradição rabínica, né, o tabuleiro, né, um jogo, né? É aí que entra na questão de bem e mal. Então, é apenas um termo sendo usado para explicar essa maneira de Deus trabalhar com o homem, né? Usando o bem e o mal para o crivar.
Então, isso, né, vai trazer, né, a tradição rabínica, né? Os que detêm o domínio do original hebraico. Então, é simplesmente aí, esse ponto aí, né, que o professor explica, né, e muito bem aqui na Codex. Então, aí temos aí no capítulo 3, né, de forma bem fácil, é a questão, né, de as murmurações, assim, as reclamações de Jó. Então, aqui desconstrói completamente, porque aqui mostra de forma clara que Jó, ele reclamou. Então, Jó não foi paciente, não. Então, a paciência de Jó não existe. E isso é ensino da escola bíblica dominical, isso é o que ensina nas pregações, mas Jó não foi. O capítulo 3 deixa claro que Jó não foi paciente, mas que homem paciente é esse que vai olhar para o céu e dizer para Deus: maldito o dia que eu nasci? É o que raios a minha mãe estava fazendo que foi inventar de estar fértil naquele dia. Professor, ele E foi começa a paciente, fazer um monte de perguntas. ele foi paciente, demorou a murmurar. Ele demorou a abrir a boca, ele foi aguentando, aguentando, é nesse sentido que os crentes falam. Jó foi muito paciente, mas não vê que ele demorou, foi murmurar. Nesse caso, né, demorar para murmurar não é o mesmo que ser paciente. Então, faltou explicar isso melhor, né, em relação a essa questão aí. E vamos ver isso, né, em toda a história de Jó, né? Então, Jó fazendo um monte de pergunta a respeito da existência, a respeito do sol, a respeito do mal, né? Por que tudo isso? Por que o Criador bloqueou o meu acesso às bonanças, né? Aí tem também a questão dos amigos, né, de Jó,